Paz do Senhor. Olha só, estou cansado de ver irmãos que estão sendo inquietados e perturbados com a tal teoria calvinista que trata da predestinação e do livre-arbítrio, que trata da eleição e predestinação e livre-arbítrio do homem. E hoje, de fato, eu não vou ensinar sobre predestinação. No próximo vídeo eu vou ensinar. Vou dar uma aula sobre predestinação e livre-arbítrio. E irei, de fato, explicar a teoria calviniana. Agora, hoje eu vou ouvir tanto o tal defensor dessa teoria, entre muitos, vou ouvir o pastor Nicodemos, Augusto Nicodemos. Ele é um dos grandes defensores desta teoria calvinista. Eu vou ouvi-lo hoje e vou ouvir vocês, porque vocês deverão deixar um comentário no final deste vídeo. Eu vou aguçá-los no final deste vídeo e vou deixar vocês para refletirem. Mas antes, vamos ouvir o pastor Augusto Nicodemos, o que ele pensa sobre essa teoria calvinista que trata da predestinação. Os salvos já escolhidos, já eleitos, tanto para o céu quanto para o inferno. Fala aí, pastor. Que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma. Deus lhe amou, Deus lhe elegeu e lhe predestinou para ser filho dele. A teoria calvinista afirma que a graça de Deus já predestinou, já elegeu, já escolheu quem deve ser salvo, como também já predestinou, já elegeu, já escolheu quem deve ser condenado e ir para o inferno. E ainda, que tal escolha não depende de mim nem de você, não depende da vontade humana ou de obra, e que nada, mas absolutamente nada, podemos fazer para impedir, tanto para ser salvo, como também nada podemos fazer para impedir de ser condenado e ir para o inferno, pois você não tem livre-arbítrio segundo a teoria calvinista. É uma escolha segundo a vontade plena e só dele, Deus. Ele é quem escolhe quem deve ser salvo ou quem deve ser condenado, e você nada pode fazer quanto a isso. Nem a sua vontade, nem as suas obras, nada interfere na escolha pessoal de Deus daqueles que devem ser salvos ou devem ser condenados. E os calvinistas falam isso com base exatamente no texto de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, 29 e 30, e também todo o capítulo 9 de Romanos, e principalmente Efésios 2, 4, que fala sobre a graça. Ora, nós entendemos que essa predestinação pela graça, segundo a teoria calvinista, e a maioria dos crentes defendem essa ideia, dessa graça, é que ela salvaria, se não todos, salvaria pelo menos a maioria. Ocorre que Cristo, o próprio Cristo, em Mateus 7, ele diz que os salvos são poucos. Quando promete coroa da vida em Apocalipse 2,10, ser fiel até a morte, dar-te-ei coroa da vida. Ele diz que só dá coroa da vida para aquele que for fiel. Mas aqui, segundo a teoria da predestinação, ele já elegeu independente de ser fiel. A salvação não é condicionada à sua bondade. Você está perdido, por mais religioso que você seja. Ora. Se a predestinação pela graça pregada pela teoria calvinista, com base em Romanos 9, está certa, e de fato Deus, por sua vontade, aleatoriamente, escolhe quem deve ser salvo e quem deve ser condenado, não dando livre-arbítrio ao homem, então essa graça
segundo a teoria calvinista, só vai salvar uns poucos, porque é isso que Cristo diz em Mateus 7, Cristo diz que só poucos seriam salvos. E segundo a visão calvinista, esses poucos, então, que serão salvos, é porque já estão predestinados. Porque essa graça já predestinou e escolheu apenas uns poucos para ser salvo, independente de sua fé, de obras ou de suas próprias vontades. Então, há pelo menos 4 controvérsias quando confrontamos esta tal teoria calvinista com a Bíblia. 4 controvérsias. Uma, se é isto mesmo que essa teoria diz, que esses salvos são poucos porque já estão predestinados, então essa predestinação, esta eleição pela graça, essa graça, ela é ruim, ela é má, ela é covarde, ela é impiedosa, ela é tirana, pois já elegeu e escolheu independente de vontade, de fé, de obras. Ela já escolheu independente de livre-arbítrio. Apenas uns poucos. E já condenou e já predestinou a maioria ao inferno sem dar-lhes chance de defesa, sem livre-arbítrio, e nada poderão fazer para impedirem sua condenação, pois para isto, segundo a teoria calvinista, já foram predestinados por Deus, predestinados ao inferno. Segunda controvérsia, se é isto mesmo que a teoria calvinista prega com base em Romanos 9, que os salvos, que são poucos, é porque já foram predestinados por Deus, independente do que fazem, então o sacrifício da cruz também é controverso, é questionável. É uma fraude esse sacrifício, uma vez que o sacrifício de Cristo não foi para salvar aqueles que possivelmente, voluntariamente, usando de seus próprios livre-arbítrio, passariam a crer nele, como diz em João 3,16, que diz que aquele que nele crê é que não vai perecer e que terá a vida eterna. Mas segundo a teoria calvinista, então o sacrifício de Cristo foi uma fraude. Na verdade, esse fraudulento sacrifício de Cristo na cruz foi para justificar e salvar apenas uns poucos que Deus, por sua própria vontade, escolheu ou já havia predestinado para ser salvo. Ponto. E precisaria mesmo este sacrifício, precisaria mesmo ele ter feito esse sacrifício se Deus já havia predestinado quem ele queria salvar, independente das obras de fé ou vontade daqueles que ele mesmo escolheu? Para que esse sacrifício? Esse sacrifício é uma fraude. E terceiro ponto, terceira controvérsia, quando confrontamos a Bíblia com essa teoria calvinista que diz que a graça já predestinou, já escolheu, e escolheu apenas poucos. O terceiro ponto de controvérsia dentro dessa teoria, quando confrontamos com a Bíblia, é o fato de que o juízo final não passa de uma farsa. O juízo final é uma farsa, é um teatro. Quando diz em Apocalipse 20, versículo 12, que todos ali serão julgados segundo as suas obras, que ali será realizado para julgar a todos. Ora, se ao mesmo tempo que a Bíblia diz que ali será o juízo final para julgar segundo as suas obras, ao passo que esse mesmo Deus já escolheu os salvos e os condenados, independente dessas obras, para que então juízo final?
Se a teoria calvinista está certa, para que juízo final? Se essa graça já predestinou, já escolheu, já salvou e já condenou, independente do que eu queira ou que eu faça. Então, o juízo final é uma farsa. E em quarto lugar, outro ponto controverso é exatamente que Deus está mentindo. Porque se essa teoria calvinista, de fato, é verdadeira, que essa graça vai salvar uns poucos e vai salvar poucos porque já predestinou poucos, independente de obras e de fé, então Deus é mentiroso. E é mentiroso em duas oportunidades, pelo menos. Mente quando diz que não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 18, 23. Mas que ele deseja que esse ímpio se converta para ser salvo. Ora, quando ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, segundo a visão calvinista, esse Deus mente. Pois ele mesmo é que torna este homem ímpio, considera este homem ímpio e o predestina ao inferno, independente de sua fé, de suas obras, não dando a ele livre-arbítrio para decidir se vai ser fiel ou não. Então Deus está mentindo. E mente de novo quando diz que quer que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,14, 2,4. Inclusive, Paulo chega a se contradizer, segundo a teoria calvinista, porque o mesmo Paulo que escreveu lá que todos já estão eleitos, já escolhidos predestinamente, agora Paulo diz que Deus quer que todos sejam salvos, e ele fala em nome do Senhor e pelo Espírito do Senhor, então é o Senhor que está dizendo que quer que todos sejam salvos, e segundo a teoria calvinista, isso aqui é controverso. Por quê? Se ele diz que quer que todos sejam salvos, quando ele mesmo escolhe de sua própria vontade e predestina uns poucos só para a salvação, lançando de sua própria vontade a maioria no inferno, sem dar-lhes o livre-arbítrio ou o direito de decidir se querem servi-lo para entrar no céu ou não, servi-lo e ir para o inferno. Não, não cabe a eles isso. Então Deus mente, segundo a teoria calvinista. Mas, se os poucos que serão salvos, como Cristo disse em Mateus 7, na dispensação desta graça, não porque foram predestinados, mas porque, tendo livre-arbítrio, entre a porta estreita e a larga, escolheram a larga que conduz à perdição. Então, se isso de fato ocorre desta forma, então nós temos agora 4 textos, ou as mesmas controvérsias que estavam se chocando com a teoria calvinista, agora elas mudam. Se de fato esses poucos salvos são poucos, não porque a graça predestinou, mas porque eles, tendo seu livre-arbítrio, escolheram não entrar pela porta estreita e entrar pela porta larga. Então, nós estamos agora diante de outra condição, de 4. A graça, então, agora não é ruim. A graça é boa. A graça é maravilhosa. Apenas o homem, tendo livre-arbítrio, escolhe entre entrar pela porta estreita e a larga, e ele escolhe entrar pela larga, não podendo serem salvos por causa da escolha que fizeram. Então a graça é bom. 2. O sacrifício de Cristo deixa de ser uma fraude e de fato passa a ser aquilo que diz João 3,16, que diz: é todo aquele que nele crê. Existe uma condicional, quando a teoria calvinista diz que não. Aqui diz uma condicional, é para todo aquele que nele crê não pereça. Então ele tem o livre-arbítrio para crer ou não.
A teoria calvinista diz o contrário. Então, se esses poucos salvos não tem nada a ver com predestinação, mas é porque eles, na dispensação da graça, usam do seu livre-arbítrio para escolher entre porta estreita e larga, então o sacrifício de Cristo está dentro dos moldes legais que aponta a possibilidade de salvação para todo aquele que, usando do seu livre-arbítrio, decide crer em Jesus. Ponto. Se é assim, em terceiro lugar, o juízo final também deixa de ser uma farsa. E, de fato, passa a ser a confirmação do que Daniel disse, 12:2. Ele disse lá que muitos acordarão, alguns para a ressurreição para a vida, outros para a condenação eterna. Está dentro daquilo que a gente já entende, contrariando a teoria calvinista, confirmando também João 4 e até o próprio capítulo 20 de Apocalipse 12, que diz que todos serão julgados segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Se, de fato, esses poucos salvos nada tem a ver com predestinação, mas com a sua própria escolha entre a porta estreita e a larga, usando do seu livre-arbítrio, em quarto lugar, então Deus também deixa de ser mentiroso. Hebreus 13:6, né? A Bíblia diz, então, Hebreus 6:18, né? Deus, então, deixa de ser mentiroso. Quando diz lá, Deus não mente, quando ele diz lá, Ezequiel 18:23, quando ele diz que não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que esse ímpio se decida, o desejo dele é que esse ímpio tome a decisão de se converter e seja salvo. Então o texto agora passa a estar certo. O homem, usando do seu livre-arbítrio, se converta do seu mau caminho e seja salvo. E Deus não mente de novo quando diz que quer que todos sejam salvos. E só não salva ou não pode salvar a todos. Por quê? Embora ele tendo o desejo de que todos sejam salvos, ele deu ao homem o livre-arbítrio, o poder de decidir se crer ou não crer em Cristo, se entra ou não entra pela porta estreita ou escolhe simplesmente a porta larga, se pratica ou não as boas obras da fé. Então, Deus deixa de ser mentiroso. Você acha mesmo que Deus já escolheu quem deve ser salvo? Ou quem deve ser condenado? Você acredita mesmo nisso? Que Deus é soberano, que Deus determinou tudo o que existe, que Deus predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, que Ele escolheu quem Ele quis que vai ser salvo, que quem Deus não escolheu, esse não vai ser salvo de maneira nenhuma. Bem, diante disso, concluímos o quê? Que a graça não tem culpa nenhuma do número pequeno de salvos, não é? Dos poucos salvos que Cristo se referiu em Mateus 7. A graça não tem culpa nenhuma neste número, não tem influência nenhuma quanto a isso. E nem tampouco nada tem a ver com predestinação, que os homens usando, né, de seu livre-arbítrio, escolhem simplesmente se entram pela porta estreita ou pela larga, se servem a Deus ou não. Então a teoria calvinista está equivocada. A teoria calvinista, ela não passa de uma heresia pregada há 5 séculos no Brasil e no mundo. Deixa o seu comentário aí.